Nós da família Panelada estamos hoje radiante com a presença do nosso amigo cearense, rondoniense, César Silveira, o conhecido César Bocão, amigo de longas datas, sociólogo, tecnólogo, professor, militante, não sei se ainda é militante do PT, não, mas o conheci militante, é cientista político. César, seja bem-vindo. De novo, repetindo que é uma alegria estar aqui, porque é uma coisa certa e segura. A gente está lá em Porto Velho, como eu estou na minha casa, no meu meio de trabalho, dos meus amigos, aí dizer assim, estou indo para Rio Branco. A cara já diz como é que tá. A alegria, a felicidade de vir para cá partilhar da companhia de vocês, que é uma coisa sem pagamento. Eu só posso gozar, não posso pagar. César, me diga uma coisa. Bora falar um pouco de política. Hoje, quando tu chegou aqui, eu abri o Face e tinha notícia da liberdade do Lula. Tu disse, tenha calma, vamos aguardar. Como é que tu tá vendo esse momento? Mas a gente vê o momento brasileiro com uma fraqueza muito grande das nossas lideranças. O Lula, não canso de dizer, é o nosso maior líder político acontecido nos últimos 50 anos. Antes do Lula, só reconheço como líder Juscelino Kubitschek. Ninguém mais foi nada depois dele. Lula foi. E Lula deixou um rastro de coisa boa tão grande que eu acho que centenas de anos ainda para frente a gente vai lembrá-lo na história, as gerações futuras vão se maravilhar com o que ele conseguiu na condição de metalúrgico simples, quase que simples e ignorante que ele era. Hoje é um líder político sem dúvida ainda, mas essa situação dele é uma situação, na minha opinião, digna de pena, de uma pessoa que não sabe sair da política com a mesma altivez com que ele entrou. Ele entrou como um líder mesmo para rachar, para fazer toda a diferença. E agora não está reconhecendo que não é mais uma situação em que ele possa recuperar aquilo que ele já foi. Ele poderia, talvez, quem sabe, liderar um movimento de esquerda que conduzisse todos os partidos de esquerda unidos em torno de um nome, de modo que não perdêssemos a hegemonia um certo socialismo que se implantou aqui no Brasil através das medidas protetivas que ele fez. Mas ele saindo, entrando essa curriola que está aí, que deu o golpe de Estado contra a presidenta Dilma, nós não podemos esperar nada de bom. Nada, nada. Quem poderia seria o presidente Lula liderando, lá do canto onde ele estiver, a reorganização política da esquerda brasileira. Aí eu acreditava, mas do jeito que está, eu não acredito no que possa acontecer de bom para ele nem para nós. Acho que vai se armar muita confusão em torno disso aí, muito vai e vem, tomar o noticiário da política e no final das contas não dá nada. Porque o que eu entendo é que a direita brasileira resolveu sepultar o Lula, de qualquer jeito. César, me diz uma coisa, a abertura política que o Lula deu, com as suas alianças mal feitas, que eu também sou petista, você sabe que eu sou, mas devo admitir que ele fez muita aliança mal feita. Isso não contribuiu para esse caos? Exatamente, exatamente. A política, ela impõe, a política presidencialista, exercida do modo presidencialista, coloca uma força muito grande na mão do presidente em termos decisórios, mas não coloca nenhuma possibilidade boa para ele se ele não tiver maioria no Congresso. E o que acontece no Brasil nos últimos 30 para 50 anos é que o Congresso Nacional se tornou uma curriola de aproveitadores que se encostam, se organizam no Congresso Nacional e barra as iniciativas presidenciais. No caso do Lula, ele soube negociar no seu primeiro mandato e colocou muita coisa boa para a nação brasileira, tirando 30 milhões de pessoas da linha da pobreza para baixo, colocando-as para cima, fazendo o salário mínimo subir de $70 para quase $300 dentro de um mesmo mandato. Isso é um aumento que não tem coisa no mundo que se iguale. E fez com que, de repente, a massa
de miseráveis e de pobres se transformasse numa massa de consumidores, que hoje está todo mundo aí de celularzinho na mão, de coisinha, de empreguinho na mão, de Bolsa Família garantindo as coisas para as crianças, mas que agora começa a cuspir no prato que comeu, porque não reconhece nele esses valores, não reconhece que foram estas políticas criadas e organizadas por ele, que trouxe essa vantagem, que trouxe esse benefício. Agora nós estamos prestes a ver o próprio povo que o elegeu jogar pedra nele, deixar ele para lá e abraçar esses novos profetas da situação que estão tendo aí, que a única coisa que sabe fazer para nós é algo tipo esse último acontecimento da greve dos caminhoneiros. O pessoal, dirigente nacional, não sabe nem como parar uma greve, nem como fazer acordo com quem está com a faca e o queijo na mão, que era o caso dos caminhoneiros. Isso é muito triste, essa situação, mas eu acredito que o conteúdo que o Lula implantou não tem possibilidade de que se esqueça dele. A história já registrou. Os de agora, aqueles que não sabem nem quem votou no ano passado, na eleição passada, este sim pode esquecer, mas a história não esquece, a história tem isso como registro e a história vai fazer justiça para ele, com toda certeza. E vai inspirar novos governos. César, eu não sei realmente me classificar se eu sou analfabeto político ou se sou um analfabeto funcional. Mas na minha opinião, eu acho o seguinte: é um grande equívoco, é um grande engodo se dizer que o Brasil é um regime presidencialista e um presidente só governar com o parlamento. Eu estou muito errado nisso? É uma questão técnica, porque o presidencialismo do Brasil é um presidencialismo feito copiando dos Estados Unidos, em que você tem um executivo que é responsável por tudo, tem um judiciário que é responsável por toda a implementação de justiça e um Congresso que não tem responsabilidade nenhuma sobre a lei que faz. O Congresso é capaz de aprovar uma lei dando $100 de aumento para todo mundo, mas não vai dizer para o presidente onde é que ele vai tirar o dinheiro para isso. E isso é o que deixa o presidente manietado, amarrado, porque ele propõe uma coisa bacana, mas o Congresso não quer saber dele. O Congresso não está aí para uma coisa boa para a nação. O Congresso está aí para uma boa coisa para cada um deles, que vai lá vender seu voto na hora da aprovação de uma medida proposta pelo Executivo. Isso é o que deixa o Executivo amarrado, mesmo com toda a força do presidencialismo. Por que é que não tem esse problema nos Estados Unidos? Porque eles têm um legislativo forte e tem um judiciário ainda mais forte do que o legislativo. Eles têm uma constituiçãozinha que cabe num caderninho de 20 folhas. Uma constituição que o juiz interpreta. Ele lê o princípio geral e faz na hora a jurisprudência. Isso apavora todo mundo, porque vai depender da cabeça do juiz, o entendimento da coisa. Aqui a gente não apavora nada, todo mundo já sabe em que tal ou qual juiz vai votar. Então, o presidencialismo feito dessa maneira transforma o presidente num ser quase que superpoderoso nos 6 primeiros meses de mandato, mas depois daí ele cai. Vai se tirar, puxar a corda, né? Exato. Na hora que, por exemplo, todos os presidentes, você veja bem, o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República, confiscou a poupança de todo mundo. Eu me lembro que meu pai tinha uma pensão, uma aposentadoria de 2 salários, foi reduzida para 1. E dentro dos 6 meses todo mundo bateu palma, ninguém disse nada. Isso é um desplante, isso é uma estupidez. Nenhum país precisa fazer um negócio desse. Falta de juízo. No entanto, como era dentro dos 6 meses, vai passando. O pessoal deixa passar porque o presidente está com tudo e não está próximo. Ele ganhou as eleições e ainda está, como a gente chama assim, na inércia daquela grande vantagem que ele teve. Mas depois daí ele tem que provar. E o Fernando Collor não conseguiu. César, tu falou em venda de voto. Qual é a diferença de quem compra para quem vende? Nenhuma. Sinal positivo e sinal negativo. Na hora, quando você tem um encontro de 2 naturezas diferentes, o que vai acontecer? As 2 naturezas se fundem e viram uma terceira,
que não vale nada. Se você pegar, misturar uma tinta preta com a tinta branca, nem vai ficar tinta branca, nem vai ficar tinta preta. Vai ficar um negócio esquisito lá. Cinza. Vai ficar um negócio sem padrão. As duas partes perdem as suas características originais e se viram numa terceira que não tem valor nenhum. Então a corrupção, a vendagem de votos, tanto quem compra como quem vende, são pessoas da mesma valia, da mesma igualia, como a gente diz lá no Ceará. Isso é farinha do mesmo saco. A diferença é um que está com o excesso de dinheiro e o outro que está precisando do dinheiro. Um compra qualquer coisa com o dinheiro que tem e o outro vende qualquer coisa que tem em troca do dinheiro. E dentro disso tudo, fica outro reclamando de quem compra, porque ele também não tem dinheiro para comprar, concorda comigo? Exatamente. Aconteceu uma coisa curiosa, quando ainda estava fazendo a graduação em Sociologia na Uni, que aconteceu aquele escândalo do Cassol, que fez a denúncia, que os deputados estavam roubando aquele negócio e tal e coisa, deu Polícia Federal, fechou a Assembleia Legislativa. Aí nós saímos lá da Uni numa noite lá, um dia que chegamos lá para fazer uma aula, aí a professora, me lembro ainda, disse assim: por que vocês não vão lá na Assembleia? O pessoal está lá acampado na frente da Assembleia, os funcionários públicos, então todos eles indignados com o que está acontecendo na Câmara, na Assembleia Legislativa, aquela roubalheira infernal, aquela coisa sem conta. Aí nós saímos de lá, uns 10 da turma, pegamos carros, aí uns de carona com os outros, chegamos lá e fomos olhar. Quando a gente começou a conversar com o pessoal, a gente percebeu uma coisa curiosa. Eles estavam indignados, não era por causa da roubalheira, era porque nenhum deles ali tinha tirado o seu. Ou seja, não existe, o problema do Brasil hoje em dia, que está refletido na cara de quem quiser olhar, é uma falta moral grave. O brasileiro perdeu a moral. Perdeu aquela coisa que a gente tinha de família, de casa, aquele tipo de coisa que fazia a gente proteger as irmãs da gente, os irmãos mais novos, por conta de uma coisa de família. Nós não éramos pagos para fazer isso. Aí, hoje em dia, não tem mais. As pessoas são venais. Ou seja, uma das implementações do capitalismo é a valorização da pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é. Então essa mudança de verbo, do verbo ser para o verbo ter, é que lasca tudo. Porque em nome de ter alguma coisa, a pessoa vende até a alma, vende a mãe, a prestação, faz qualquer negócio. César, nós estamos aqui no estado da região norte, mas através da televisão, do Face, nós temos acompanhado o que acontece lá fora. E me revolta quando eu vejo um político daqui do Acre de Rondônia dizer: está chegando o presidente do meu partido, Roberto Jefferson, que vem me dar apoio. Que apoio um filho da puta daquele pode dar aqui, César? É curioso isso, olha. Quando a gente teve aquela situação do mensalão, que o denunciador dessa situação foi o Roberto Jefferson, a gente não pode deixar de registrar a extremada inteligência do cara e o extremado oportunismo dele, porque ele saiu da condição de implicado na questão para denunciante, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo, como se fosse uma pessoa que de repente ficou saturado de tanta corrupção e estava querendo sair dela. Roberto Jefferson, aquela história, ele pode enganar talvez até a si mesmo, mas a uma pessoa de bom senso ele não vai enganar. E uma prova tal de que o meio, muitas vezes, como o sociólogo francês Émile Durkheim dizia, que o meio faz a pessoa, é você ver hoje, por exemplo, que nessa situação dele, esteve a filha dele e pouco depois esteve o marido dela implicado nessa questão do trabalhismo brasileiro, quando o presidente Temer colocou-a como ministro do Trabalho e ela não sequer assumiu por conta dos infindáveis casos de corrupção que ela enfrentava, e agora a pessoa que a sucedeu é da mesma família do Jefferson
implicado na mesma situação. Esse pediu as contas por uma carta assinada, porque nem a cara de chegar lá e dizer que estava pedindo, devolvendo o cargo à presidência, renunciando, não teve coragem de fazer isso. Foi demitido. César, mudando de assunto um pouco, mas continuando na mesma linha, eu no meu estado do Ceará, eu sou torcedor do Fortaleza. E aqui, a termo de Brasil, eu torço o Botafogo. Como diz aqui no Norte, eu não torço pelo Flamengo e pelo Ceará, é com nojo. E isso também eu levo para a política. Eu fico doente. O pessoal diz que eu sou polêmico, que eu tenho a língua grande, que eu espalho. Quando eu vejo pessoas que ficam nas esquinas falando mal do governo, da prefeitura, e depois encontro prefeito e governador andando com eles. Eu me lembro do caso daquele Delcídio Amaral, que foram buscar na caixa prega, e ninguém hoje diz Delcídio Amaral do PSDB, só se diz Delcídio Amaral do PT. César, infelizmente, no estado que eu amo, acontece a mesma coisa. E Rondônia também? Nossa, em Rondônia é assim, o Acre tem personalidade. A política aqui no Acre é exercida por pessoas simples, assim como também por catedráticos, por gente de alta intelectualidade. Percebe-se isso. Mas em Rondônia, a política é exercida unicamente, no meu modo de ver as coisas, por aproveitadores. Se para pensar alguém que preste ali, você tem que se esforçar muito. É uma água muito barrenta para você tirar um peixe ali. E o fato disso se deve também a essa infidelidade aos princípios que a pessoa tem. A gente torcer por um time não é, uma das coisas que o renomado sociólogo Darcy Ribeiro me fez entender foi isso. Você torce por um time, não é porque você ache que aquele time é o melhor e por isso você torce por ele. Você torce por aquele time porque você quer que ele seja o melhor e não o contrário. E por conta disso, cria-se uma relação de causa e efeito entre a pessoa que torce e o seu time. Toda vez que esse time ganha, é como se a gente ganhasse também. E toda vez que esse time perde, a gente perde junto com ele. Então isso é uma coisa que está falhando, está se acabando na perspectiva geral brasileira. A gente não tem mais essa fidelidade, essa internacionalização do futebol está fazendo com que essas características regionais particulares se percam. Ninguém torce mais Ceará, ninguém torce mais o Rio Branco aqui de Porto Velho, ninguém, aliás, aqui do Acre de Rio Branco, ninguém torce mais pelo time de casa. Não tem mais aquele joguinho de várzea que a gente vai para o lado de fora do campo para ficar torcendo e vibrando ali. Esse tipo de coisa não pode perder, porque isso ali é a raiz. Isso ali é que fomenta o crescimento de uma coisa maior. E isso faz com que situações como essa, em que ainda agora a gente estava conversando e eu te dizendo, né, que ninguém lembra do Delcídio Amaral como senador do PSDB, que trocou de camisa e foi para o PT. Ninguém analisou esse tipo de encosto que o partido, nessa época eu ainda estava dentro do partido, permitiu. E não permitiu só esse, permitiu vários. Porque o PT chegou no poder com um susto. Assustou todo mundo. Ninguém jamais imaginava que o partido ganhasse aquela eleição. E ele ganhou. Quando ganhou, então, meu amigo, no dia seguinte estava todo mundo virando petista de carteirinha desde que era criancinha. Acredita quem quiser. E quando aconteceu a situação do mensalão, que foram caçados políticos e mais políticos do partido, implicados claramente em crimes de corrupção, e o partido não tomou nenhuma medida punitiva, ou seja, assinada pelo partido, uma condenação, pelo menos que fosse condenação moral, então o PT perdeu a moral ali. Lá em Porto Velho, eu trabalhava na administração do sobrinho, e o sobrinho, eu comecei a trabalhar com ele visualizando o melhor secretário de educação que a prefeitura de Porto Velho já teve, que era o que ele tinha sido. Então ele assumiu a prefeitura de igualzinho o Lula assumiu o governo, lá embaixo, e revirou o jogo. Só
que entregou a alma para o diabo. E quando chega nessa situação, o que vai acontecer? Os criminosos, os que cometem, são aqueles que aderiram de última hora. São aqueles que chegam depois da vitória ganha. Os PTs de raça, de origem, estão lá atrás, aguentando o tranco. Ainda que, na minha opinião, erradamente, mas eles são verdadeiros. Eu bato palmas para uma pessoa que, como o Dirceu, por exemplo. Dirceu está aí condenado não sei quantas vezes, tá, mas ele é petista. E ele é petista não porque teve vantagem, ele já era petista antes. Ele aderiu ao PT na época zero, quando o PT estava começando. E eu conheci o Dirceu como líder da UNE contra a ditadura. Zé Dirceu, o Genuíno, eram estudantes da universidade na época da Revolução, de 31 de março de 64. De lá para cá lutaram, chegou a partir da década de 60 a fazer a política e inventarem o PT. Mas infelizmente se perderam nessa questão de não reconhecer falcatrua. Porque quando acontece uma falcatrua, a gente reconhece nos de casa e nos de fora. O PT não reconheceu, hoje ele está pagando o preço por isso. César, eu costumo dizer para meus amigos, isso me referindo a você, César, que eu tenho um amigo em Porto Velho que discute sobre qualquer assunto que o freguês queira. Então bora mudar o rumo dessa prosa. Bora. Bora pra religião? Bora. Bom lugar. César, eu sou, não sei se o nome certo é feceiro. Gosto de fez. César, eu tenho visto tanta barbaridade que alguns evangélicos, não estou citando todos os evangélicos, fazem em nome de Jesus, que eles pensam que estão abafando e que eu acho uma verdadeira cagada. Eu peguei uma essa semana que dizia o seguinte: enquanto Deus for meu chão, eu não caio. Meu amigo, isso não tem preço. Meu amigo, Deus é meu chão, Deus é minha altura, Deus está acima sobre todas as coisas. Outro bota uma pessoa todo sequelado e diz: deixe seu amém. E mais outro, um filho de uma égua de um pastor pegando nos órgãos genitais do fiel, pegando na bunda de uma fiel para ela ser fértil. É fértil, né? É. Aonde é que se faz menino em bunda, meu amigo? Quer que tu diga dessas palhaçadas? Olha, tem um problema muito sério na humanidade, que é a facilitação trazida pelas redes sociais. Na medida do impossível, as pessoas compram um celular sem ter dinheiro para fazer isso. Compra no crédito, compra em 40 vezes, compra quantas vezes for, e depois sai botando R$5, R$10 de crédito do jeito que pode, para poder acessar essas coisas, se comprazer com elas e depois multiplicá-las, botar para frente, compartilhar. Ora, isso é apenas um reflexo dos maiores pecados da alma humana, que é a vaidade. A pessoa se envaidecer pelo que faz. Ou seja, se envaidecer por uma coisa sem mérito. Porque você pegar um negócio que você está vendo ali na página do Face e você passar para dentro, isso não tem mérito nenhum. Se for um divulgador, foi uma radiadora dos nossos tempos antigos. Uma coisa só que propagou um som que já existia. Agora, que relação tem uma coisa dessa com a implantação do reino de Deus? Como é que se pode pensar em implantação do reino de Deus se, ao invés das pessoas se organizarem, se cotizarem e socorrer a viúva e o órfão, e ao invés disso as pessoas virem para a tela para pedir dinheiro de Deus e o mundo para socorrer o órfão? Qual é a ação dele? Ele está mexendo com um negócio e não com uma ação cristã de fé. Jesus, ele veio e fez. A única coisa que Jesus deixou escrito foi aquele momento em que trouxeram a mulher pecadora para ele.
Quando trouxeram a mulher pecadora, aí mestre, nós encontramos essa mulher em adultério. A lei de Moisés diz que a gente deve apedrejá-la. O que tu dizes? E conta a escritura que Jesus começou a escrever com o dedo no chão da praça onde estava. Isso é a única coisa testemunhal que diz que Jesus escreveu alguma coisa. Porque no mais ele só deu exemplo. Só deu exemplo, um atrás do outro. Ou seja, ele ensinou... E ninguém sabe nunca que ele está escrevendo no chão. Nada. Alguns especuladores, teólogos assim, mais aprofundados, dizem que ele escrevia o nome do... o pecado dos pecadores que estavam ali na frente. Esse aqui, usura, aquele, luxúria. E ele olhava para a pessoa e escrevia o pecado ali no chão. Aí os caras olhavam assim, aí começaram esse cara vai já denunciar a gente. E começou a sair um por um e deixaram a mulher lá na frente dele. Então, isso é ensinar o que fazer e como fazer. E o que a gente vê hoje em dia, na institucionalização das igrejas, é as igrejas em tudo no mundo. Você entra num site que tenha alguma coisa com uma igreja, ou um site próprio de uma igreja, em 5 minutos, não vai ter mais tempo do que isso, você vai ser convidado a fazer uma oferta. No próprio espiritismo que eu milito, eu estava escutando a rádio Boas Novas, que é uma rádio lá da Bahia, do Centro Espírita André Luiz. Eu liguei o site, né, que é uma rádio da internet, comecei a ouvir, pomba, propaganda. Felice, a Fundação André Luiz, para não sei o que. Aí pronto, saiu música, saiu uma palestra. Feliz a Associação André. Gente, isso virou para tudo que é religião, ou seja, a institucionalização da fé lascou tudo, porque fé é uma conversa particular entre o homem e Deus. Não é uma conversa de instituição religiosa. Você falou em conversa particular entre você e Deus. Eu não sou tão leigo na Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte: quando enjoar ao Senhor teu Deus, lava teu rosto para não se mostrar contristado. Isso. Como é que um pastor tem a cara limpa de chegar na televisão com a cara de sono, dizer: eu estava na vigília para o Senhor meu Deus, estou com tanto dia de jejum? O que é que tu diz disso? E me fala também sobre a história de dizer: Jesus é meu chão. Fariseu. O que Jesus criticava no farisaísmo? Era uma religiosidade de aparências. Ou seja, o fariseu é tipicamente aquele que dizia assim: não importa ser, importante é parecer. Isso era o lema do farisaísmo. Ou seja, uma religião de aparências. As roupas que eles usavam, assim como hoje, por exemplo, na Igreja Católica, dizer que vestir roxo é sinal de luto pelo dia do Senhor. Vestir preto é sinal de luto por algum falecido da família, uma pessoa querida. Então, lá naquele tempo era cheio dessas simbologias. E os fariseus chegavam a se maquiar de pálidos, para dizer que estava jejuando há dias e dias, e iam para as esquinas das praças para demonstrar. Hoje em dia ele iria fazer um selfie. Então, essa situação das aparências é que mata a profundidade que pode ter uma ação religiosa de fé. Uma coisa é a gente estar, por exemplo, assim, ontem à noite ter reunido alguns amigos num grupo de WhatsApp que se dedica para fazer preces às 10 horas da noite, a gente ter colocado lá: vamos orar pelas crianças que estão presas numa caverna lá na Tailândia. O pessoal não sabe nem quem a gente é. Mas isso propiciou que hoje os meus amigos que fizeram parte desse grupo de oração ontem estivessem se alegrando pelo começo do salvamento que está acontecendo. Isso não tem nada a ver com isso, não vai ter palminha para nós, não vai ter diploma, não vai ter nada. É uma conversa entre nós e Deus. E isso faz com que aquela pergunta que você me fez sobre a questão de Deus é meu chão, Deus não é meu chão. Eu não tenho a menor comparação a fazer a respeito de Deus. Deus é uma entidade, um ser completamente alheio às minhas possibilidades. Eu não tenho possibilidade de conhecê-lo. Eu não posso conhecer Deus. Eu vejo os efeitos da sua obra, apenas.
mas eu não tenho a menor noção da essência. E nem compreende todas, né? De jeito maneira. A nossa maior incerteza humana é sobre Deus. Deus é um enorme ponto de interrogação no nosso futuro e que nos pede fé nele para a gente andar até esse futuro. E não é um equívoco pedir deixe seu amém Sim. na foto de um sequelado? Sim. Porque amém é concordância, né? Exatamente. Dizer amém é dizer, é isso aí, estamos aí, assina embaixo. É a mesma coisa. Eu digo que não interessa. Mas eu não estou nem aí pro cara dizer, vai em paz, panelada. Deixa eu aqui mesmo na minha putaria, o negócio de vai em paz, panelada, rapaz. Deixa. Que, se for um desejo legítimo da pessoa, né, que a gente vá em paz, que bom. Mas se é só uma formalidade, Mas eu não quero que diga. Se é só uma coisa politicamente correta. Eu não quero, olha, eu não estou nem aí para esse negócio de vai em paz, panelada. Deixa eu aqui, brigando dentro do PT, xingando os traíra, brigando com o Marco Alexandre. Eu gosto de fazer isso mesmo. Porque, ó, uma das coisas que você certamente já deve ter prestado atenção, o foco da nossa indignação é a nossa fidelidade. Que não é reconhecida. Não, contrariando a infidelidade dos outros. A nossa fidelidade aos princípios, às coisas que a gente abraçou, é um sinal enorme para que os outros reconheçam a infidelidade dos outros, que não são fiéis aos princípios. Eles aderem de ocasião. Então, isso devia iluminar político. O político é uma pessoa que está acima do fato social, que está acima da sociedade. Por quê? Porque ele é aquele em quem nós jogamos as esperanças, que ele faça uma gestão que nos conduza a todos a um bom lugar. Então ele tinha que ter essa visão que nós aqui de baixo estamos tendo. E eles não têm. E ficam arranjando subterfúgios. Não, porque eu tenho que conquistar a maioria. Ninguém tem que conquistar a maioria. Existe um dispositivo na Constituição brasileira que dá instrumentos para o administrador, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. Mandou uma moção para o Congresso. Uma medida para ser estudada e aprovada ou negada. E o Congresso se recuse a ver, negue. Então, se o governo acredita naquilo, ele pode convocar ou um plebiscito ou um referendo. Aí o plebiscito é maior do que o Congresso. O referendo é maior do que o Congresso. Se o Congresso disser não para uma proposta do governo e o governo chamar um plebiscito e o plebiscito disser sim, o Congresso está desmoralizado. César, eu me reconheço como um cara que muitas vezes sou boçal. Mas vou te contar um pequeno detalhe. Houve uma mexida no tabuleiro do secretariado da prefeitura e eu fui visitado por um cidadão que antevia que seria um dos escolhidos a secretário. E ele chegou e disse, meu mestre, eu vim aqui me ouvir. E aquilo, eu confesso que me envaideceu. Realmente, ele foi um dos escolhidos. Aí eu fui fazer uma visita a ele. Cheguei lá todo arrogante. O secretário fulano de estar aqui, uma nova funcionária, já da nova safra, já se achando dona do pedaço. Lá. Disse o nome do senhor. Eu disse, panelada. Ela fez aquele azinho de deboche. Disse, mas isso é nome? Eu disse, sim, é panelada. Qual é o assunto? Eu disse, você escreva aí nesse seu papel velho. O panelada não quer dizer o assunto. E diga ele que eu estou aqui. Eu extrapolei na minha boçalidade? Olha, às vezes a gente tem que botar tinta vermelha numa coisa para chamar a atenção. Quando você pega, faz uma instalação elétrica numa casa, uma casa como essa nossa aqui, em que a corrente elétrica toda é 127 volts, quando você botar uma tomada de 220, aí você pega, pinta o espelho de vermelho, bota qualquer coisa para distinguir. Assim também é a nossa ação diante de um exagero. Ora, o nome que a gente dá é o nome que a gente quer dar.
Ou seja, hoje em dia, você vê, o falecido prefeito lá de Porto Velho, chamava-se Francisco Coimbra Herce. Ganhou o apelido no meio da população de Chiquilito. Melhor prefeito que Porto Velho já teve. Já teve. E incorporou. Passou a se chamar no cartório Francisco Chiquilito Coimbra Herce. O mesmo caso do Lula. Pois é, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso também, se você disse que você é o panelada, você é o panelada e acabou-se. Quem decidiu isso foi você. E não você ter que seguir uma norma de conduta, de um negócio que não pode ter o nome isso e não pode ter o nome aquilo. Isso não existe. E a melhor maneira da gente chamar a atenção disso é fazendo isso aí. Não dando prestígio à coisa que não deve ser prestigiada. César, muito obrigado pela entrevista. Esse vídeo tem o patrocínio da troca de óleo do Guariba. Já imaginou trocar o óleo do seu carro e receber uma massagem? Vem para a Troca de Óleo do Guariba, localizado na rua Minas Gerais 618, bairro Preventório. Telefones 3244-2694 e 99986-9644. Fale com Guariba, Troca de Óleo do Guariba. Lira Serviços de Motoboy. Prestamos todos os serviços destinados a motoboy, como cartório, bancos, entregas, coletas, envios de documentos, correios. Ligue e confira. 99962-5658. Lira Serviços de Motoboy.